Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo a mais esse estudo. Vamos iniciar o estudo agora, fazendo a leitura inicial do estudo do livro Fonte Viva, do Chico Xavier, que é o capítulo 3, Romagem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar onde havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Paulo, Hebreus, capítulo 11, versículo 18. Pela fé, o aprendiz do evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A concrição atinge-os a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia, e nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações do contato com a romagem enorme. Esta, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escalabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largo trecho da senda insolúvel a resposta? Importa, contudo, marchar sempre no caminho do interior, da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade. Depois, depois é o sofrimento e em seguida a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo, quando não seja impossível avançar 2 passos por dia. Desloquemo-nos por diante, pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada. Vencemos desertos, superamos as dificuldades, varando nevoeiros e eliminando obstáculos. Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos, por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos que o Senhor nos espera além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Então, após essa leitura, vamos levar o nosso pensamento, agradecendo a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui nesse estudo de hoje. Obrigado, Mestre Jesus, por todos que estão participando e por todos que participarão assistindo depois. Que abençoe a sua família, seu lar e todos aqueles que quem eles têm carinho, apego, amor, e aos vossos inimigos, assim como o Senhor Jesus disse no seu Evangelho. Obrigado, Mestre, por tudo, obrigado por essa oportunidade, que assim seja. Então, a gente está aqui em espíritos de primeira ordem, e a gente viu no estudo passado que os espíritos de primeira ordem eles estão bem evoluídos, né? Eles já conseguiram avançar muito. Eu dei até um exemplo de Jesus, né? Que ele avançou. Ele já é dos espíritos de primeira ordem ou até superior, né? Que vai tendo escalas e escala. Kardec tentou enquadrar aqui o nível, né? Tipo, porque é difícil enquadrar indivíduos em uma perspectiva. Por conta que isso pode. Cada um tem a sua própria peculiaridade, né? Então, quando Kardec faz essa classificação, fica até um pouco difícil de arrumar aqui para ver a câmera. Isso. Fica até um pouco complicado para ele poder enquadrar. Então ele cria alguns critérios e tenta enquadrar todo mundo, né? Mas não é fácil esse enquadramento, porque cada um tem a sua própria peculiaridade, certo? Então ele colocou aqui que são espíritos de alto grau de perfeição moral, são elevados em conhecimento, têm essa proximidade com Deus,
tem a pureza de sentimentos ao bem. Então, a gente viu aqui, viu sobre Deus, viu sobre o Espírito, sobre o perispírito, e agora a gente viu também estamos vendo sobre as evoluções dos espíritos. Então, agora a gente vai começar a ver os espíritos imperfeitos, né, que já são de outras ordens, né, e os espíritos inferiores. Quanto mais distanciados da perfeição, né, são mais inferiores. E aí vai dos da paixão, né? Então eles são mais apegados às paixões. É isso que ele quis dizer, que quando a gente vai... quando a gente está no processo de evolução, que a gente não chegou no grau de espíritos de primeira ordem, é porque a gente tem muitas coisas inferiores apegado ainda em nós, né? Nós estamos muito mais apegados à materialidade, aos sentimentos negativos, né? Como ele fala aqui sobre o orgulho, sobre a inveja, sobre o ciúme, o ódio. Então, quando os espíritos estão em ordens inferiores, ele vai tendo o grau desses sentimentos ruins, né? Dessas coisas ruins dele, né? E conforme ele vai se depurando, ele vai se tornando perfeito, conforme o tempo. Então, pode também termos classificação de que nem são bons e nem ruins. Também temos muitos hoje no planeta que também não é bom e nem também não é ruim. Então, a gente tem essa dualidade, né? De nem todos serem ruins ou bons. A gente também temos as qualidades de espíritos, né? Tem diversas qualidades de espíritos. São as do espírito que somos, né? Um homem bem dá uma encarnação de um espírito bom, né? Vem de uma encarnação de um espírito bom. O homem perverso é a encarnação de um espírito impuro, né? Não que ele quer dizer que é ruim, que é mal. Não, ele só é impuro porque ele ainda está cheio de orgulho, da inveja, do ciúme, do ódio, desse prazer com o mal ao próximo, né? Então ele se torna um espírito impuro, ele ainda não atingiu a pureza necessária, né? Mas isso é evolução. Então ele está trazendo aqui as qualidades do espírito, né? Então, a desigualdade dos espíritos. Considerando que Deus é soberanamente justo e bom, porque, segundo o pensamento espírita, os espíritos diferem em poder, inteligência e moralidade. Então, considerando que Deus é justo e bom, né? Então, segundo o pensamento espírita, por que temos espíritos com diferentes tipos de categoria? Uns diferem em poder, outros em inteligência, conhecimento e moralidade. Então, ele já vem nos trazendo uma resposta aqui, que é a lei do progresso em ação. O que é essa lei do progresso em ação? É sempre esse crescimento, né? Então, nascemos todos iguais, simples e ignorantes. E depois disso, quando a gente começa a fazer as reencarnações, todos vão melhorar, cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo por conta das suas próprias escolhas. Então, nós estamos, depois que somos simples e ignorantes, estamos imperfeitos, né? Depois nos tornamos bons, que é o meio caminho. E por último, a gente se torna puro. Mas é um caminho a ser seguido, né? Então, pela reencarnação, os espíritos passam por essas diferentes ordens da hierarquia espírita. Por conta que a gente vai reencarnando, a gente vai aprendendo e assim a gente vai evoluindo também. Então, pluralidade das existências, né? Então, a gente viu sobre a evolução dos espíritos, né? E agora a gente vai ver sobre a pluralidade da existência, que são essas várias existências, essas várias encarnações, né? Então, ele traz assim: tendo o espírito que passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos, né? Então, os espíritos vão ter suas encarnações, diversas encarnações, tanto na Terra quanto em outros planetas também, em outros tipos de mundo.
Então, se tivemos várias existências e ainda teremos outras, tanto na Terra quanto em outros mundos, isso significa que os globos que circulam o espaço também são habitados? Será mesmo verdade? Então ele traz uma pergunta. Se a gente pode habitar em outros globos terrestres, existe vida em outros orbes? É isso que eu quero saber. Então quer dizer que em Marte, em Vênus, em Mercúrio, nas luas, né, há vida? Porque se a gente pode habitar em outros orbes, então nesses outros lugares tem vida? Então essa é a grande pergunta dele. E já vamos ver a resposta. A espécie humana da Terra não é a única do universo. E essa aqui, eu não lembro qual que é a pergunta do livro dos Espíritos, mas esta é a resposta dos Espíritos, né? Porque Kardec pergunta, há vida em outros orbes, né? Em outros lugares fora da Terra? E os Espíritos trazem a mensagem que o homem da Terra, está longe de ser como supõe. O primeiro é inteligência, bondade e imperfeição. Porque nós temos até hoje aquela coisa de que nós somos únicos, né? E que Deus fez tudo para nós, e que nós somos perfeitos, e que nós somos esse magnânimo, nós somos magnânicos, somos perfeitos, e que o mundo, todo o universo gira em torno de nós e para o nosso bel prazer, né? Tudo está a serviço de nós. Então Kardec vem dizer, os Espíritos trouxe, né? Que o homem da Terra está longe de ser o primeiro inteligência, bondade e imperfeição. Então isso quer dizer que nós não somos os únicos que existem no universo e não somos os primeiros. Então, no outro ponto lá que a gente viu dos princípios, né, da doutrina, são os mundos habitados, né? Os mundos são povoados. Então, os Espíritos traz que Deus povoou os mundos de seres vivos e todos correm para o objetivo final, que é a providência, né, da evolução. Então, Deus não fez estrelas, galáxias, trilhões e trilhões de planetas que orbitam essas estrelas, que são numerosas, e luas que orbitam planetas para que havesse vida somente na Terra. Pensar dessa forma é pensar que num Deus minúsculo, né? Que ele seria besta de fazer tantos mundos para nada. Se nós fôssemos seguir o pensamento de que só nós existimos, então nós temos que voltar para viver numa terra plana dentro de uma estufa. Então, se a gente ver que existe milhões de planetas aí no universo, de estrelas e tanta coisa, Deus faria isso inútil? Ele perderia tempo fazendo algo que não teria utilidade? Então já é a grande questão para a gente pensar. Acreditar que os seres vivos estejam limitados ao único ponto que habitamos no universo, no planeta Terra, seria pôr em dúvida a existência de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Então aqui, a gente ficar acreditando que nós somos o único no universo, estaríamos chamando Deus de burro, né? Porque, como assim só nós existimos? Deus foi idiota de criar tudo isso? Deus foi burro de criar tudo isso? Lógico que não. Então tudo tem um seu objetivo, nada é inútil no universo. Deus não fez nada inútil. Ele deve ter dado a cada um desses mundos uma destinação mais séria do que a de nós, que recriarem à vista, né? Então, cada mundo ele tem o seu objetivo, o seu foco principal. Então, o foco dessa vida nesse planeta é um, o foco em outra. Esse planeta vai ser um planeta escola? Não. Ou sim, né? Então, cada mundo tem a sua peculiaridade, né? Nada, aliás, nem na posição e nem no volume, nem na constituição física da Terra, pode levar-nos à suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos. Então ele quis dizer aqui que a Terra, ela está numa posição boa, exata, né? Ela tem um volume adequado, ela tem uma constituição física, né?
química, né? E a gente achar que só ela tem isso no universo, que só ela tem o privilégio de ser habitada, é nos chamarmos de ignorantes mesmo, né? Por conta disso, porque como que só nós no universo existe, com milhares de planetas parecidos, com a mesma distância do Sol, com água, cientificamente comprovado, né? Só começar a pesquisar que vai ver isso daí. Então, por que só nós temos o privilégio? Só o planeta Terra teve o privilégio de ter vida, né? Então, é colocar Deus em prova, né? Falar, tipo, então Deus não existe, porque tudo isso no universo para nenhum sentido, né? Então, aqui, aí agora a gente vai ver o outro ponto, né? A comunicabilidade dos espíritos. Considerando que os espíritos interagem conosco de alguma maneira, em sua opinião, que tipos de comunicações vocês estão conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Sim, estamos. E vendo também. Que tipos de comunicações podemos esperar deles? Isso, tá bom, é que eu achei que tava aqui desligado e acabei perdendo aqui. Mas a gente vai ver aqui, considerando os espíritos interagem conosco de alguma maneira. Em sua opinião, que tipo de comunicações podemos esperar? Neste ponto a gente vai ver o outro ponto de comunicabilidade com os espíritos, né? Então, considerando que o espírito interage conosco, né? Que tipo de comunicações a gente pode esperar deles? Então, a gente tem as comunicações dos espíritos podem ser ocultas, né? Elas podem ser boas e más. Cabe a nós discernir as boas das más comunicações. E aqui a gente vai entrar no ponto interessante sobre os espíritos, né? Porque eles nos comunicam conosco, né, através de intuições, e elas podem ser boas e ruins. Eles podem lançar pensamentos a nós, né? E a gente vai começar, a gente que tem que ter a responsabilidade de separar os maus pensamentos, né, dos bons pensamentos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente pode se perder por essas intuições. Então vamos continuar. Então as comunicações dos espíritos também podem ser ostensivas. O que quer dizer ostensiva? Quer dizer, tipo, elas podem ser bem... como que eu posso traduzir ostensivo para vocês? Uma comunicação ostensiva, ela é bem clara. Às vezes ela pode ser visível, ela pode ser audível, tá? Então, a comunicação, quando ela é ostensiva, ela é bem clara, né? Então, ela pode ser boa e má também, né? Pode ocorrer, tipo, também, que nem a gente vai ver aqui, né? Elas podem ocorrer por meio da escrita ou da palavra, utilizando-se de médios como instrumentos. Então, essa comunicação ostensiva, né, que ela é audível, às vezes a pessoa pode ver o espírito, ela pode vir como uma psicografia, algo escrito, ela é ostensiva porque ela expõe além de pensamento, né? Então, ela é exposta, às vezes ela é falada a mensagem, né? Através de uma psicofonia, que é a famosa incorporação, né, que não incorpora, mas... o espírito usa o seu aparelho fonador para falar. Então ela se torna ostensiva porque ela ultrapassa a barreira de só ser mental, tá? Os bons espíritos nos incitam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Então, os bons espíritos estão para nos auxiliar, ele vem para ajudar a gente a viver aqui, se resignar, aprender. Então, eles darão para nós bons pensamentos, né? Não pensamentos negativos. Os maus espíritos nos impelem para o mal. Então, eles nos jogam a fazer coisas ruins.
Então, se eu tô com um pensamento de atropelar alguém, né? Se eu já tenho esse desejo de atropelar alguém, ele vai falar, então atropela. Se, por acaso, eu não tenho o desejo de atropelar, ele joga esse pensamento em mim e fala, meu Deus, por que eu tive um pensamento tão horrível desse jeito, né? São aqueles famosos pensamentos intrusivos que pode, às vezes, prejudicar o nosso dia, né? Às vezes a gente, por exemplo, um exemplo bem besta e às vezes pode acontecer com qualquer pessoa. Você tá lá tomando o seu banho normal, tudo de boa, o dia foi bem, tudo bem. Aí vem um pensamento assim, e se sua mãe morrer? Aí a gente já leva aquele baque e fica, meu Deus, se a minha mãe morrer, o que vai acontecer? E aí você entra naquele limbo, e aí você baixa a sua vibração, porque você fica triste, você fica preocupado, e aí já era. Você já tá dado na mão deles, né? E aí eles aproveitam muito também para levar as pessoas para um suicídio, para ficar mais depressivos, para não querer ajuda. E aí eles acabam dominando a pessoa, né? Então para eles é um prazer ver a gente sucumbindo. Isso faz nos identificar com eles. Então a gente tem que estar muito atento com os pensamentos que a gente anda tendo. Vigiai os pensamentos principalmente o tempo todo. Porque eles podem ser traídos, né? A gente pode ser traído pelo nosso pensamento. Aqui, a moral dos espíritos superiores. Então agora a gente vai ver sobre a moral dos espíritos superiores. É baseado na moral do Cristo, fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não fazer o mal. Então essa é a moral dos espíritos superiores, na qual foi codificada a doutrina espírita, né? É essa a mensagem. Fazer ao outro o que gostaria que fizesse a nós mesmos, né? Então fazer o bem ao próximo, né? Essa regra é a aura do Cristo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então os espíritos superiores também trazem essa moral para nós, né? Através da codificação. Moral dos espíritos superiores. Sendo assim, ao seu ver, quais imperfeições morais impedem de praticar a regra de ouro do Cristo? E quais consequências podemos prever ao não seguir esse ensinamento? Então, se a gente não segue esse ensinamento dos espíritos superiores, né, que é fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fizesse a nós mesmos, que consequência a gente pode ter de não fazer esse ensinamento, de não seguir esse ensinamento? E nos vem a resposta, né? O orgulho e o egoísmo. E a resposta dos espíritos é: o egoísmo e o orgulho, a sensualidade, são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Então, quando a gente é uma pessoa muito orgulhosa, egoísta, a gente é apegado às paixões daqui, da terra, a gente acaba nos perdendo na matéria. Às vezes a gente pode acabar nos perdendo no dinheiro, acabamos nos perdendo na vaidade, no próprio orgulho, no egoísmo, né? Então, quando a gente deixa de praticar ao próximo o que a gente gostaria que fizesse a nós mesmos, e a gente começa a nos colocar como centro de tudo, centro do mundo, né? E a gente traz o mundo para nós, esse ego, e um orgulho exacerbado que eu sou superior que todos, você acaba se perdendo na matéria. E aí a gente perde esse progresso moral, né? Quando a gente se desliga da matéria, pelo desprezo das futilidades mundanas, pelo amor ao próximo, o ser humano se aproxima da natureza espiritual. Então, quando a gente se desliga dessas questões da matéria, são essas questões fúteis, né, da vida, que são essas coisas que nos deixam apegados à vida material, a gente deixando isso e a gente começando a amar ao próximo, a entender ao próximo, saber que a gente não é o único no mundo, que nós somos cheios de defeito, né? Começarmos a observar a nós mesmos, isso começa a nos aproximar de uma natureza mais espiritual e não de uma natureza mais animal. O progresso moral, né? Cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios de que Deus nos colocou à mão para nos provar. Então, cada um de nós deve tornar-se útil
né? Porque Deus nos deu faculdades para aprendermos, para observarmos, para ver as nossas falhas, os nossos erros. Então, é através de nós observarmos, nós e usarmos o que nós temos para fazer o bem, né? Para praticar essa lei moral, é que nós vamos estar mais próximos de Deus. Então, na situação no mundo dos espíritos. Então, quando estamos no mundo espiritual, né? No mundo dos espíritos, nada pode estar oculto. O hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas descoberto. Quando a gente está no mundo espiritual, que a gente está desencarnado, lá é tudo muito escancarado. Por quê? Porque lá é muita vibração. Então, um espírito sente a vibração do outro e essa vibração é a comunicação. E há também a comunicação telepática, né, de espírito para espírito, sem precisar falar, porque espírito não precisa de boca. O espírito absorve um do outro. Então não tem como ficar algo escondido, né? Então tudo é escancarado. A presença é inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem agimos mal, um dos castigos que nos está reservado. Então, essa situação de que quando você está no mundo espiritual, essa presença inevitável, de todos os instantes, todas aquelas pessoas que a gente agiu mal, né? A gente acaba tendo a absorção de tudo que a gente fez de ruim, né? E os outros percebem, né? E os castigos no mundo espiritual, quando a gente está no umbral, que é um lugar bem, bem ruim, assim, né? Dependendo de onde a gente estiver, a gente acaba sendo castigado pelo aquilo que a gente fez, né? Pelos males que a gente causou. Porque nada é escondido, né? Nada fica escondido. Ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos, corresponde apenas e gozos que nos são desconhecidos na Terra. Então, dependendo do tipo de vida que eu tive, como que eu evoluí, se eu não evoluí, para onde eu for, não quer dizer que eu estou condenado ao inferno ou ao umbral, como a gente chama, que é diferente, mas trazendo assim para a gente entender, se a gente não existe condenação eterna. O Espiritismo não acredita nessa condenação eterna, porque seria colocar Deus, inferiorizar Deus também. Como que Deus faria a nós? Mandaríamos para a Terra para que nós fôssemos condenados eternamente, né? Então a gente vai parar no umbral, neste inferno, entre aspas, pelas nossas ações que a gente fez aqui, né? Então, se eu for uma pessoa ruim, mal, e eu estarei lá recebendo o que eu causei aqui como uma justiça pelo que eu fiz, né? Estarei sofrendo por um tempo, mas a partir do momento que eu entendo que eu me permito me perdoar, né? Entendo que o que eu fiz em vida foi errado, a gente sai de lá. A gente não vai ficar lá eternamente, né? Porque a gente tem que voltar e aprender de novo. Então, isso até é um assunto grande de se falar, que eu não vou conseguir falar isso agora, mas sobre o umbral. Não existe essa condenação na visão espírita, não existe condenação eterna, né? Tudo passa porque a gente tem que evoluir. Senão, essa questão de evolução seria irrelevante. Porque se eu for condenado ao inferno pro resto da vida, né? Ou esse umbral, eu nunca mais voltarei. Então eu nunca evoluirei. Continuarei sempre na mesma coisa, né? Então isso coloca em xeque o próprio espiritismo, né? Nessa evolução espiritual. Na situação dos mundos dos espíritos, né? No entanto, não há faltas irremissíveis que a expiação, né? A reparação de um erro, possa pagar. Ou seja, não há penas eternas, foi o que eu acabei de dizer, né? A gente fala, que eu tô aqui na Terra agora, eu tô expiando os meus erros do passado, né? Então, às vezes, né, assim, citar coisas pra gente só poder compreender. Às vezes eu nasci com problema respiratório, né? E
como que eu já nasci com problema respiratório, sendo que eu não causei nada nessa vida, eu já nasci assim. Então, o Espiritismo traz que isso pode ser consequências de uma vida passada que eu era fumante. E eu trouxe essa marca para hoje. Então, ela vai ser uma marca para que eu já nunca comece a fumar, né? Porque eu sei que eu vou morrer se eu fumar, porque eu tenho um problema respiratório. E uma reparação do erro que eu cometi com o meu outro corpo do passado, né? Então, não quer dizer que eu vou ser condenado eternamente, que eu nunca conseguirei ter uma salvação, né? Ser liberto disso. Após o momento que eu expio, que eu reparo o meu erro, eu apago aquele erro porque eu evoluí, porque eu entendi aquilo que eu errei e não cometi mais, né? Então agora no segundo bloco a gente vai trazer algumas reflexões sobre o que a gente viu neste PDF, que é a unidade doutrinária do Espiritismo, né? O arcabouço doutrinário do Espiritismo se alicerça em verdades universais consagradas pelas religiões desde a antiguidade. O Espiritismo tem princípios que, por ser fundados na lei da natureza e não em abstrações metafísicas, tende a se tornar-se um dia, e certamente o serão, os da universalidade do homem. Então, tendo em vista as informações apresentadas sobre os princípios básicos da doutrina, de que forma a observância conjunta desse princípio pode contribuir para a unidade doutrinária? Então, tudo isso que a gente viu sobre os princípios, o que isso pode contribuir para a unidade doutrinária? Vamos ver. A unidade doutrinária do Espiritismo reside na observância dos seus princípios. Caso qualquer um deles deixe de ser observado, a base filosófica ou científica ou religiosa ficaria incompleta. Então, tudo esses princípios, né, se eles não fossem observados, colocaria em xeque todo aquele triângulo, né, do Espiritismo, que é filosofia, ciência e religião, né, e ficaria incompleto. Então, tendo a obra de alicerce do Livro dos Espíritos, que contém os princípios substanciais, a doutrina e forma de tudo, cujas partes se completam através dos livros subsequentes. Então, os livros dos Espíritos são esse pontapé, é o que abre o caminho, e os outros 4 livros, que é o livro dos Médiuns, o livro do Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese, eles vêm para completar, né? Explicar melhor esses pontos que são trazidos no livro dos Espíritos, né? Então, é uma doutrina sem dogmatismo e aberta. E aí ele traz aqui: entretanto, a doutrina espírita não é dogmática e nem fechada. Admite indagações diversas e em harmonia com o velho conselho de Paulo, quando nos diz que devemos ler tudo e escolher o melhor. Então, a doutrina espírita ela também não pode ser fechada e ficar limitada ao Kardec, só o que o Kardec falou, e não acrescentar mais nada, né? E até por isso que o Chico Xavier veio e expandiu muito o espiritismo, né? Porque até então a gente estava fechado em Kardec, e o Chico veio e expandiu, abriu, né? Trouxe mais novos conhecimentos, mas só que não deixou de fazer coesão com o que já tinha dito por Kardec. Então quando a gente vai a selecionar algo, a gente pode ler tudo, né? Mas a gente tem que escolher o melhor, aquilo que faz coesão com o que a gente já acredita, né? É uma doutrina progressista. Por quê? Ela caminhando de par com o progresso. O espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro certo de um ponto qualquer, ele se modificaria neste ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Então quer dizer o quê? Então vamos supor que um ponto que Kardec falou lá em 1850 deixou de estar certo. E hoje a gente tem uma comprovação científica sobre tal ponto. Então ele até fala, é melhor pegar aquilo que é comprovado cientificamente, esse novo conhecimento, e deixar o passado, né? Então ela não pode ficar uma doutrina presa a 1850, ela tem que evoluir
conforme as pessoas forem evoluindo, conforme as comprovações científicas forem aparecendo, né? Porque muitas coisas de 1850, hoje em dia, para nós, não tem tanta utilidade na nossa vida moderna, contemporânea, né? Mas ainda não tem nada que não deixou de ser comprovado, né? Mas ele dá esse aval, né? De que não seja uma doutrina engessada, que ela aprenda, né? Então vamos ver os destaques do estudo, né? Só para fazer um retoque. Então, a existência de Deus. Deus existe, é eterno e imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, ela trouxe Deus e as suas características, né? Então, o outro ponto, Deus criou o universo e todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então, vem falar sobre a criação de Deus. Mundo dos espíritos. O mundo espiritual é o mundo primitivo, eterno e pré-existente, sobrevivente a tudo. O espírito é um ser real, circunscrito, que em certos casos pode ser apreciado pelos sentidos da visão, audição e tato. Então, quando está encarnado, né, ele tem essa questão da audição, do tato, da visão. A reencarnação. O espírito passa por muitas encarnações, quer na Terra ou em qualquer outro mundo. A vida material é uma prova de aprendizado, né? Então a vida é uma escola a que os espíritos devem submeter várias vezes, que é reencarnado, né? Até que haja atingido a perfeição, até que ele acaba depurando o seu egoísmo, o seu orgulho, o seu ego, né? E a evolução dos espíritos, né? As diferentes existências corporais nos espíritos são sempre progressivas e jamais retrógradas. Então não tem como eu cheguei aqui num ponto de evolução e voltar a estaca zero. Eu continuo progredindo. Eu posso parar nesse ponto e ficar aqui batendo cabeça. Mas voltar a ser ignorante eu não volto. Então essa é uma das referências, né, que Kardec traz assim, né, para nós, que o espírito não deixa de regride, né? Ele não se torna retrógrado. Ele sempre progride ou ele pode ficar estacionado. As qualidades da alma são as do espírito. Assim, o homem de bem é uma encarnação de um espírito bom e o perverso de um espírito impuro. E a gente vê a comunicabilidade dos espíritos, né? As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas, né? Então elas podem ser ocultas através de pensamentos, de intuições, que os espíritos nos intuem, ou elas podem ser ostensivas, né? Dependendo de cada um. Às vezes a pessoa pode ouvir, né? Pode conseguir falar com o espírito. E a gente tem os bons espíritos, que nos incitam ao bem, né? Eles nos levam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Então, os espíritos bons, eles vêm para nos auxiliar, para nos ajudar, né, a suportar as coisas. E a gente também viu sobre outro princípio da doutrina espírita, que é a pluralidade de mundos habitados. Então, os espíritos encarnados ou não habitam em diferentes globos de universo, que são as diversas moradas da casa do Pai. A gente vai ver isso no Evangelho, e eu acho que é no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há diversas moradas na casa do Pai. Então, os espíritos estão nos diversos globos do universo em diversas formas. Pode estar encarnado na terceira dimensão, ou pode termos também a vida espiritual, que não precisa de uma vida material. Então, os mundos não estão criados à toa. A gente tem que tirar essa ideia de que só nós somos os únicos no universo. E a gente viu a moral dos espíritos superiores, né? Que é um do outro ponto princípio da doutrina. É a mesma do Cristo. Fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Então essa é a outra mensagem do mundo dos espíritos, né? Dos espíritos superiores, né? Que é a mesma do Cristo. E que a gente vai ter mensagens do Cristo também na codificação. Então a unidade doutrinária do espiritismo é: a doutrina espírita é estável em seus princípios e é dinâmica, porque ela não fica estática, parada. Ao mesmo tempo, quando se trata de apreciar ou discutir problemas deste ou de qualquer ramo de outro conhecimento humano,
Então ela não fica parada, ela tá sempre atualizando, né? Perguntando o porquê. Então ela sempre vem, né, nessa filosofia do porquê, né? O porquê disso, o porquê daquilo que nós estamos passando. Então essas foram as obras consultadas para fazer este documento, que foi o Livro dos Espíritos, o livro A Gênesis, obras póstumas, o estudo sistematizado, né? A doutrina espírita para iniciantes, e sobre Deolindo Amorim, a doutrina espírita. Foi os livros baseados para fazer esse estudo. O que vocês têm de alguma pergunta, alguma dúvida? Foi bastante assunto, até corri um pouco por conta do tempo, né, que a gente está aqui. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não, Pedro, por mim tranquilo. Acho que foi bem didático e esclarecedor. Esse ponto ele é bem interessante, né, da doutrina espírita, porque a gente acaba vendo que a gente é inata aqui ainda, né? Nós estamos aprendendo muito e essas reencarnações vêm para isso, para ensinar a gente muito mais, né? Então a gente tem que entender que a gente está num processo evolutivo. A gente não é um espírito impuro, mas não quer dizer que a gente nunca chegue lá. Então a gente tem que ter essa consciência que a gente vai chegar lá ainda, mas a gente está no caminho. A gente pode ir mais rápido ou mais devagar. Vai depender das nossas próprias escolhas. Então é essa a mensagem que o livro dos Espíritos nos traz, né? As nossas escolhas. E a doutrina espírita sempre é: o que você anda fazendo? Quais são as suas escolhas? Por que você tá assim? Será que não é porque você escolheu estar nessa vida? Né? Porque a gente tem o livre-arbítrio de escolher fazer o bem ou fazer o mal. Cabe a nós decidir, né? Os espíritos negativos e os bons estão nos intuindo. Basta nós escolher qual que é o anjinho que a gente quer, né? Aquela história do velho anjinho, do demôniozinho e do anjinho bom. Qual a intuição que você quer? Porque eles te intuem o que eles jogam de mensagem para você e qual que você vai querer. Vai bastar você escolher. Então a gente pode evoluir mais rápido ou mais devagar, dependendo da nossa própria escolha. Então escolher as nossas atitudes e os nossos pensamentos no nosso dia a dia é a forma que a gente vai conseguir evoluir mais rápido, né? E deixar o nosso ego, o nosso orgulho, né? Que não pode ser ferido, que a gente fica abalado, mas é coisa que a gente vai se depurando nessa vida. Então temos que procurar aproveitar essa existência para nos depurarmos o mais rápido possível, porque a gente já está entendendo o porquê. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me melhorar. Então é assim que eu vou conseguir evoluir, me melhorando. Então qual que é o passo? E a gente vai seguindo passo a passo. E vai sendo devagar mesmo. A gente não consegue mudar do dia para noite. Não existe isso. Hoje eu dormi e amanhã já mudou tudo. Não, é uma coisa que vai sendo gradativa, né? A gente não consegue mudar do dia para noite. Então a gente tem que ter paciência e pensar que a cada dia eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, né? Hoje eu não tive tanta paciência, mas amanhã eu tenho que ter mais. E assim a gente vai. Isso aí. É uma coisa que tudo isso, né, a gente reflete no dia a dia. No dia a E dia. as coisas vão se esclarecendo à medida que a gente vai aprendendo, né? Vai vendo. vai experienciando a vida, né? Tudo que acontece, a gente tem que se perguntar: o que eu posso tirar de ensinamento disso? Bom ou ruim, né? Uhum. E é todo dia, se você puder, no final do seu dia, antes de você deitar, você relembrar o que te aconteceu e você fazer um balanço, é muito bom. Vai ser essencial. Porque desde criança a gente aprende a enaltecer o ego. E isso se torna automático. Então, a gente, muitas das vezes, você faz coisas egoísticas e você nem imagina que aquilo é egoísta. Porque é normal. É tão seu, né? É tão seu que você nem imagina. E
pela cultura mesmo. Pela Que cultura. você nem percebe, você nem sabe, nem tem consciência. Aham. Então, eu acho que a gente tem que acalmar a mente para ouvir as intuições dos espíritos que estão dizendo, que vão dizer para você, vão te apontar, né? Porque a gente acredita em muita coisa muita mentira que contaram pra gente. E os espíritos, acho que eles estão aí para dizer para você, te assoprar, olha, não é bem assim, né? Olha esse outro caminho, né? E para isso a gente tem que silenciar um pouquinho a mente, estar muito atento para estar captando essas nuances, né, de resposta que vem na mente, que vem, né? Assim, que vem de repente assim do nada na tua mente, você prestar mais atenção, né? Uhum. Só que o mundo da gente é tão acelerado, meu Deus, é tão acelerado. Você tem que fazer tantas coisas nas 24 horas que você não... Você nem vê. Essas coisas passam e você não capta. Até as mensagens do celular lá, que você começa a ler, e aí a pessoa te fala, já te falei aqui. E você leu, não viu tudo. Uhum. Imagina, então, as mensagens dos espíritos, que a gente não capta tudo porque nossa mente é muito acelerada, né? Sim. Então é isso. É isso aí. Vamos encerrar. Então vamos encerrar mais esse estudo, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de ter nos dado o privilégio de aprendermos um pouquinho mais. Venha abençoar a todos a sua semana. Venha guardá-los do mal e da aparência do mal. Que assim seja. Até mais. Tchau.